teoria que determina a resistência elétrica dos condutores. As leis de Ohm são consideradas fundamentais para a eletricidade. Elas determinam que a corrente elétrica em um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Elas foram postuladas pelo físico inglês George Simon Young e são princípios fundamentais para a eletrônica analógica. Conforme as leis de Ohm, a corrente elétrica que percorre um condutor é proporcional à voltagem aplicada nos seus terminais. Relacionando as três principais grandezas elétricas, a lei de Ohm comprovam como a tensão, corrente e resistência elétrica estão diretamente ligadas. A partir de seus experimentos com diferentes tipos de condutores, George Young formulou princípios que foram chamados de lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicado. Já na segunda lei de Ohm, ele determina que a resistência elétrica do condutor tem relação direta com a constituição do material e é proporcional ao seu comprimento. Falaremos sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm versa sobre a resistência elétrica dos condutores, determinando a relação de proporcionalidade dentre a corrente elétrica que passa por um dispositivo e a diferença de potência a qual o dispositivo está submetido. Este princípio indica também que a intensidade de corrente elétrica do condutor de resistência constante é proporcional à diferença de potencial aplicado entre suas extremidades. Esse tipo de condutor recebe o nome de condutor ômico. Falaremos agora sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm corresponde aos fatores que interferem na resistência elétrica. Essa lei estabelece que a resistência depende da espessura e do comprimento do condutor e do material de que ele é constituído, indicando ainda que é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à sua espessura. Ressalta-se que somente algumas faixas de temperatura de campo elétrico são válidas para essa lei, ou seja, não inclui alguns dispositivos à base de semicondutores, como diodos e transistores, que considerados não ômicos. Resistências e resistividade. A resistência elétrica de um material é caracterizado por sua capacidade de estabelecer uma corrente elétrica. O grau de facilidade ou dificuldade vai depender da largura, comprimento, condições ambientais e do material que o condutor é constituído. Além disso, é preciso levar em conta a resistividade do material do condutor. A resistividade, por sua vez, depende da temperatura que o condutor se encontra. A resistividade elétrica de um material é inversamente proporcional à sua condutividade. Isso significa que, na maioria das substâncias, a resistividade aumenta com a temperatura. Por outro lado, a resistividade pode desaparecer bruscamente abaixo de determinadas temperaturas. Nos metais, a resistividade aumenta com a temperatura, uma vez que os elétrons da última camada eletrônica podem se mover livremente quando encontram-se em temperaturas elevadas. Isso ocorre porque quando a temperatura aumenta, a amplitude do movimento de íons também aumenta.
Quando trata-se de semicondutores, observa-se que a resistividade desses materiais diminui à medida em que a temperatura aumenta. Essa queda deve-se às flutuações térmicas e às altas temperaturas que provocam elevações de elétrons ligados a condutores de cargas livres. As leis de Young e os circuitos elétricos. As teorias das leis de Young são muito importantes e são presentes no dia a dia quando o assunto é eletricidade, principalmente pelo fato dos resistores serem elementos que fazem parte dos circuitos que consomem energia elétrica e a convertem em energia térmica. Além dos resistores, os circuitos elétricos possuem outros componentes como os geradores e os receptores. Os geradores são tudo aquilo que cria energia para o circuito, transformando qualquer tipo de energia em elétrica. Como exemplo, os geradores temos as pilhas e as baterias, que fazem a transformação da energia química em energia elétrica. Os receptores, por sua vez, transformam a energia elétrica em outra forma de energia, como por exemplo, temos os receptores que transformam energia elétrica em térmica, realizando apenas o efeito Joule. Para esses danos, o nome de resistores. Os resistores são elementos que dificultam a passagem de corrente. Quando maior a resistência elétrica de um resistor, menor será a corrente que passa pelo circuito, uma vez que resistividade e condutividade são grandezas inversamente proporcionais.